Hoje nós vamos nos deter aqui na carta de Paulo a Filemão. Então convido você a abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo a Filemão. Fica entre Tito e Hebreus. Chegou lá? Nós vamos fazer a leitura. Então peço que você acompanhe atentamente aí a nossa leitura. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais como caríssimo irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, graças te damos
pela leitura da Tua Palavra Santa. Ó Deus, a simples leitura da Tua Palavra traz tanta inspiração e conforto, assim como traz exortação para os nossos corações. Ajuda-nos agora, Senhor, a entender com muita clareza aquilo que a Tua Palavra diz. Permita, Senhor, que a minha vida seja útil agora para transmitir a Tua Palavra com integridade e que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir e acolher a Palavra do Senhor, de tal maneira que ela possa gerar em nós os frutos para os quais ela foi enviada. Dá-nos graça, ó Deus, para que neste momento nossos corações estejam inteiramente dispostos a receber, a ouvir e receber a Tua Palavra, que a nossa mente seja capaz de se concentrar, de prestar atenção àquilo que o Senhor estará dizendo a nós aqui, e que todos nós sejamos com tudo isso encorajados e fortalecidos na fé, na esperança e no amor por Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esta é também uma das cartas da prisão, uma das 4 cartas escritas por Paulo à igreja enquanto ele estava preso. E um dos aspectos singulares dessa carta, em relação às outras 3 dentro desse grupo, é que há um debate sobre de qual prisão Paulo teria escrito a Filemão, de qual prisão ele teria enviado essa carta. E por que existe esse debate? Porque Paulo também ficou um tempo aprisionado em Éfeso e depois em Roma. E então a data do envio da carta acaba sendo ficando incerta entre 56 e 63 depois de Cristo. A dúvida entre Éfeso e Roma se deve a 2 motivos. Primeiro, porque há um desejo de Paulo externado na carta, né, que ele vai trazer aqui no final, conforme nós vimos, desejo de que ele vá até Colossos para visitar os irmãos, para visitar Filemão e os irmãos que se reúnem em sua casa. E uma vez que Éfeso está bem perto de Colossos, muito mais do que de Roma, né, é mais razoável pensar que Paulo desejasse ir de Éfeso para Colossos e não de Roma para lá, para visitar os irmãos. Mas, enfim, nada disso aqui é convicção, né? São apenas suposições dentro daquilo que nós temos, que a carta nos fornece. A segunda razão é que, uma vez que Onésimo, que era o escravo, né, de Filemão, conseguiu chegar a Paulo na prisão, é também provável que ele tenha ido de Colossos para Éfeso, que era muito mais perto do que viajar para Roma, especialmente na condição de escravo, né? Então, de toda forma, não é nosso interesse aqui fechar questão sobre isso, então é melhor nós ficarmos com a certeza de que Paulo estava preso quando ele escreveu. Se em Éfeso ou em Roma, não faz diferença para nós, para os propósitos que nós temos aqui nessa manhã. Então, o último detalhe importante sobre essa carta é que ela é a mais curta das Escrituras, né? E muitos comentaristas, até a título de brincadeira, dizem que essa carta não é uma carta, que ela é só um bilhete, né? Mas o fato de ela ser curta não significa que ela tenha menos valor, pelo contrário, é uma carta que tem um conteúdo muito impactante para nós. E nós vamos ver isso daqui até o final da nossa exposição, né? Então, os destinatários estão logo especificados aí, versículo 1 e também versículo 2, tanto o remetente quanto o destinatário, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Essa é a mesma, é o mesmo início de Colossenses. Aliás, existem muitas semelhanças, né, entre as cartas de Éfeso, Colossenses e Filemão, alguns aspectos que são muito parecidos. E o versículo 2 fala do remetente, né? Aliás, do destinatário. A igreja que se reúne a Filemão, né? Versículo 1, segunda parte, Filemão, que é também nosso colaborador, e aí sim o versículo 2, a igreja que se reúne em sua casa,
a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então, aqui, ela é endereçada primeiro a Filemão, mas também à igreja que se reúne em sua casa, a Áfia, que possivelmente era sua esposa ou sua irmã, não se sabe ao certo, e Arquipo, que era um importante cooperador de Paulo, e isso revela que o conteúdo da carta deveria ser compartilhado por todas essas pessoas, primeiro por Filemão e talvez depois fazendo uma leitura diante de toda a igreja que se reunia em sua casa. Então, dessa forma, não é possível a gente considerar essa carta um simples bilhete, né? Trata-se de uma epístola com autoridade apostólica que é endereçada também a uma igreja, e ainda que o alvo da carta diga respeito diretamente ao próprio Filemão, né, em particular, como indivíduo, a sua decisão em resposta à carta de Paulo, ela teria impacto sobre toda a igreja que se reunia na sua casa, né, e isso era muito importante. Mais à frente nós vamos ver o porquê. Então, quem era Filemão? Um cidadão romano, bem-sucedido, que morava em Colossos ou em uma região próxima. Muito provavelmente ele conheceu Paulo durante a missão em Éfeso, e ele se tornou um discípulo de Jesus, e quando Epáfras iniciou sua missão em Colossos, na casa de Filemão, ele estabeleceu-se ali uma igreja, né, da qual Filemão se tornou líder. Ok? Então, a carta em si, o que ela nos diz? Bom, como todo cidadão romano abastado, Filemão possuía escravos. E nós já falamos bastante aqui sobre essa questão da escravidão naquele tempo, quando nós falamos sobre Efésios capítulo 6, né? Nós explicamos aqui que o escravo era uma propriedade do seu senhor. O escravo era um pouco mais que um objeto, né? Ele era um bem que uma pessoa rica poderia possuir. Mas não podemos pensar na escravidão naquele tempo no modelo que foi praticado aqui no nosso país e em outros países, que era a escravidão que tinha o seu foco numa raça específica, numa classe de pessoas específica. Não, naquele tempo, muitos tipos de pessoas poderiam se tornar escravas, né? Pessoas podiam se vender para ser escravas, elas podiam ser vendidas por seus pais, no caso das crianças e jovens, para serem feitos escravos, elas podiam ser escravos porque eram prisioneiros de guerra. Enfim, havia muitas razões diferentes. E no caso de não ser um prisioneiro de guerra, especificamente, né, os escravos, de um modo geral, eram alforriados com o tempo, mas, se fossem prisioneiros de guerra, quase nunca recebiam liberdade, permaneciam escravos até o final de suas vidas. Então, Filemão também possuía escravos, e um deles era Onésimo, que havia abandonado o seu senhor, não é? E três circunstâncias podem ter levado Onésimo a abandonar Filemão. Primeiro, pode ser que Filemão tenha enviado Onésimo a alguma missão fora da cidade, e ele tenha aproveitado para fugir, indo até Paulo pedir ajuda pela sua liberdade. Provavelmente ele conhecia a ligação de Paulo com Filemão durante o tempo em que trabalhou ali na sua casa, e essa hipótese seria a menos provável, porque a fuga de escravos era contra a lei no mundo greco-romano. Então, isso seria algo com o que Paulo dificilmente concordaria e pelo que dificilmente ele intercederia em favor de uma situação que era ilegal, não é? Mas não podemos descartar completamente essa hipótese. O que estamos fazendo aqui é lidar com o material que temos, né, não só dessa carta, mas de outras cartas, conhecendo as características do apóstolo Paulo, a maneira como ele, em Romanos 13, por exemplo, nos diz que nós deveríamos nos submeter às autoridades, porque elas são constituídas por Deus para o nosso bem. Então, isso quer dizer que Paulo era um homem que respeitava as leis, né? Mas, de novo, fica a interrogação. A segunda situação possível aqui é que Onésimo tenha fugido levando consigo algo de valor da casa de Filemão. E talvez ele tenha se arrependido, né, do ato praticado e tenha procurado Paulo pedindo ajuda para voltar e devolver o que havia tirado.
Essa seria uma segunda hipótese. A terceira, e aqui é com essa que a gente fica, para nós essa é a mais provável, é que Onésimo teria deixado a casa de Filemão porque havia tido algum sério desentendimento com ele, algum atrito muito grave, e ele temia ser punido. Então, ele teria deixado a casa de Filemão com medo dessa punição, mas tinha a intenção de voltar. Porque o escravo dificilmente, a menos que ele fosse alforriado em circunstâncias muito favoráveis, dificilmente ele conseguia se sustentar, porque a sua própria condição limitava a sua capacidade nesse sentido. Então, a maioria dos escravos, ou boa parte deles, acabava ficando ali na casa do seu senhor a vida inteira, por essa situação. Não é? Nós sabemos que isso aconteceu no período em que, nos Estados Unidos principalmente, no início, e aqui no Brasil também, quando começou a haver a libertação dos escravos, nós sabemos o quanto os escravos, depois de libertos, sofriam para conseguir uma condição de vida digna, fora da situação em que eles viviam antes, que já era indigna. Então, tudo isso está dentro desse contexto aqui, e então ele teria saído apenas temporariamente, e sabendo que Filemão falava bem de Paulo durante o tempo em que ele o serviu, então Onésimo foi pedir que Paulo mediasse essa volta para a casa de Filemão e intercedesse em favor de Onésimo. E este pode ser o cenário mais provável, então. Um forte argumento é o fato de Onésimo, Paulo diz que ele se tornou inútil a Filemão, no verso 11 que a gente leu, fato que indica uma relação muito desgastada ali entre Filemão e o seu escravo. A questão, irmãos, é que de algum modo Onésimo chegou a Paulo na prisão e nesse contato ele acabou se tornando um cristão. Depois, você pode conferir em Colossenses capítulo 4, versículo 9, e você vai ver que Paulo está enviando Onésimo ali como missionário, como membro da igreja de Colossos. Ele passou a ser um auxiliar do apóstolo Paulo. E ele serviu tão bem e de modo tão excelente que se tornou muito estimado. Paulo fala dele aqui como um filho, um carinho, uma estima muito grande. E essa era a situação que Paulo se encontrava, uma situação delicada. Ele amava muito Onésimo, queria retê-lo consigo, como um filho na fé, como alguém muito querido, mas ele também amava o direito e amava e considerava Filemão, e tinha que resolver essa situação da melhor maneira possível. Então, esse é o enredo da carta, é o pano de fundo, melhor dizendo, da carta. Nesse contexto que Paulo está escrevendo aqui. Não seria algo simples, porque se Paulo pede a Filemão que aceite Onésimo de volta, ele pede algo difícil. Imagine se você tem um funcionário que é difícil, uma pessoa difícil de lidar, aí você tem vários atritos com aquele funcionário, desgastes, e isso traz um certo ressentimento para você, porque você, na situação do funcionário, você está numa posição de autoridade, você que paga o salário dele, você que paga os direitos dele, e ele troca a mão de obra pelo salário que ele recebe. Então, existe direito ali dos dois lados, mas numa questão de hierarquia, o patrão está ali numa situação de autoridade sobre o funcionário. Então, imagine esse funcionário sair da sua empresa, batendo as portas, xingando você, maldizendo o tempo que ele trabalhou ali, tratando você mal, de uma forma indigna. Imagine, então, esse funcionário chega e conhece Paulo, e ele se converte, e aí Paulo escreve para você e diz: olha, eu peço que você receba o funcionário de volta, porque agora ele é um irmão em Cristo. Como você se sentiria em relação a isso? Uma situação difícil, né? Agora imagine que Onésimo não era nem um funcionário, ele era um escravo. Então ele era uma propriedade. E Paulo está pedindo que Filemão receba de volta
não como uma propriedade, mas como um irmão. Que situação difícil, não? Então, envolve receber, envolve perdoar, envolve graça, envolve amor, envolve mudança de coração. Não tanto, nesse caso, de Onésimo, mas do próprio Filemão. Então, essa carta tem esse componente bem explosivo, e nós vamos ver isso daqui, né? Então, vamos dar uma olhada agora a partir do verso 1, de 1 a 3. Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, e essa é uma das características de Paulo, mesmo estando preso, ele não quer se fazer de vítima, ele não quer se vitimizar, ele não quer lamentar a sua situação, pelo contrário, ele não se define como um prisioneiro de Roma, e sim de Cristo, né? Ele repete isso no verso 9, e nós já vimos isso também em Efésios 3, versículo 1, e também capítulo 4, versículo 1, ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, o fato de ser prisioneiro não era um acidente de percurso. Ele não atribuía isso daqui a uma obra do diabo. Se fosse um crente pentecostal, especialmente neopentecostal do nosso tempo, ele ia dizer: Satanás se levantou, e eu estou aqui preso porque ele está me perseguindo. Mas Paulo diz assim: eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Eu estou aqui porque Deus tem um plano. Porque Ele quer fazer alguma coisa dentro dessa minha condição, da privação da minha liberdade. Deus tem um propósito. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Porque fala de uma compreensão que nós devemos ter acerca da soberania de Deus, que nos leva a perceber que até nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um plano, Ele sempre tem algo em mente. E o que Ele tem em mente a nosso respeito é sempre o melhor para nós. Embora aquele melhor, naquele momento, não pareça vir de uma maneira agradável, suave, às vezes aflitiva para nós, mas sempre é o melhor que Deus tem, né? Há também um tom de ironia nessa apresentação, de que modo Paulo, ao mesmo tempo em que ele vai pedir, né, por Onésimo, que ele seja recebido como irmão e não como escravo, ele se define como um prisioneiro, um escravo de Cristo Jesus. Então ele apela à liberdade de Onésimo, sendo ele mesmo um prisioneiro de Cristo. É uma condição que lhe trazia peso, mas, sobretudo, a sensação de um grande privilégio. Privilégio de servir a Deus, acima de tudo. Então, Filemão é descrito como um colaborador amado. Arquipo, que faz parte da igreja que se reúne na casa de Filemão, é chamado de companheiro de lutas. Colossenses capítulo 4, versículo 17, você pode conferir. Áfia, que poderia ser esposa de Filemão ou sua irmã consanguínea, também devia ser uma pessoa importante, influente na igreja, porque Paulo também cita o seu nome aqui, né? Ou seja, o tom da carta é de comunhão, é de amizade, é de companheirismo, é de serviço mútuo. E é nesse tom que Paulo está escrevendo, né? O que revela uma intenção muito clara, dado o propósito da carta que nós veremos mais adiante. Então, nos versículos 4 a 7, nós temos uma outra pequena seção, onde nós vamos ver Paulo expressando a sua gratidão. Isso é algo que ele faz em todas as cartas. Ele mostra como ele ora com gratidão a Deus por aquilo que a igreja está fazendo, à medida em que ela foi transformada pelo poder de Deus. No caso aqui, se referindo a Filemão. Então, ele diz nos versos 4 a 7, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Filemão era do tipo de pessoa que nos fazem dar graças a Deus.
É muito bom quando tem gente assim, quando existe gente assim num mundo como o nosso, né? Pessoas pelas quais nós podemos dar graças a Deus. Infelizmente, o nosso mundo tem se tornado um mundo tão egoísta, tão egocêntrico, e tem roubado de nós essa percepção de que esse também é um motivo de ações de graças. Louvar a Deus pelo que Ele tem feito na vida de outros e através da vida de outros. Nesse contexto de redes sociais, onde todo mundo quer mostrar o perfil interessante, né, que é digno de ser seguido, de ser considerado importante, relevante, onde todo mundo quer ser relevante de alguma maneira, é difícil para a gente ter essa percepção e, ao mesmo tempo, ter esse impulso, não é, de louvar a Deus pelo que Deus tem feito na vida de outros e através da vida de outros. Isso é algo que nós precisamos recuperar, irmãos. Nos alegrarmos pelo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e através das vidas deles. Às vezes, pode ser que nós tenhamos o propósito de fazer algo grande, mas Deus não tem aquele plano, aquele propósito de fazer isso nas nossas vidas, mas na vida de outro que está ao nosso lado. E isso deveria ser motivo de louvor para nós, porque, afinal de contas, o nosso interesse é proclamar a glória de Deus e não a nossa glória pessoal. Então, Paulo tinha essa alegria, ele estava preso, mas Filemão estava solto, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Então, todas as vezes que Paulo se lembrava dele em suas orações, ele dizia: Senhor, graças te dou pela vida de Filemão. E talvez essa seja uma explicação para a nosso pouco investimento em oração. Normalmente quem ora pouco é porque acredita que tem pouco assunto para colocar diante de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós vemos que há tanta coisa pela qual nós precisamos orar e devemos orar. E se nós realmente considerássemos todos esses motivos de oração, a nossa oração seria uma oração bem mais contundente, bem mais relevante, bem mais substancial. Seria uma oração muito mais detida e nós oraríamos muito mais do que temos orado. Não é? Então, Paulo destaca duas formas aqui de virtude na vida de Filemão, mas ele não louva Filemão, ele louva a Deus. Ele começa dizendo: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Por quê? Aí ele fala das virtudes, né? A sua fé e o seu amor. A sua fé em Cristo Jesus, que se expressa de modo bem prático no amor dedicado a todos os santos, né? Todos os irmãos em Cristo que viessem a precisar dos seus cuidados. E mesmo na prisão, Paulo ouvia falar sobre isso. Então é uma fé que se expressa com o amor e pelo amor. É uma fé prática, que trabalha, que se dedica, que se esforça para ser útil nas mãos de Deus em favor dos outros. Então, o verso 6, que é um texto difícil de traduzir, e nós vamos seguir aqui uma linha de raciocínio que observa uma possível boa tradução, né, de um comentário que nós lemos, que diz assim, versículo 6, ele diria: oro para que a comunhão da tua fé se torne eficiente pelo pleno conhecimento que nos permite discernir todo o bem que há em nós por meio de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui: olha, eu oro para que a comunhão da sua fé, Filemão, se torne eficaz, eficiente, ou seja, que você tenha uma fé prática realmente, que ela seja cada vez mais prática, que ela possa servir cada vez mais ao propósito de Deus. Pelo pleno conhecimento que nós temos de Deus, que nos dá a condição de entender, de discernir todo o bem que nós temos recebido de Deus, e que a maneira mais correta de nós agirmos é responder a esse bem fazendo bem aos outros. Entende? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui para Filemão. Se nós recebemos de Deus o bem,
nós precisamos transmitir esse bem adiante, precisamos passar isso adiante. Ok? Então, nesse caso, Paulo estaria falando de um bem que vai além de nós, né? De um bem que não está em nós, como algo com o que nós nascemos já dotados dessa capacidade, que é o bem de dar, de doar, de sacrificar em prol de outros. Isso seria algo impossível para nós se Cristo não estivesse em nossas vidas, se nós não tivéssemos sido transformados. E é porque nós recebemos este bem que nós temos condições de transmiti-lo a outras pessoas. Então não é o nosso bem, é o bem de Deus, que está em nós e que nós compartilhamos com outros. Não é? Isso seria incompatível isso seria compatível com o princípio que é ensinado pelo próprio Paulo, quando ele escreve aos presbíteros de Éfeso, dizendo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20, 35. Então, o argumento ainda se encaixaria bem em outro versículo, no versículo 7, né, que tem tudo a ver com o propósito da carta, onde ele diz: pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então você percebe que a mente de Paulo, ele está preso, mas a sua mente está percorrendo todas as igrejas. Ele está preocupado com o bem-estar dos irmãos, ele está preocupado com o andamento da igreja, ele está preocupado com uma série de coisas que não tem nada a ver com as suas cadeias, com a limitação que ele tem, com a privação da sua liberdade. Essas coisas não estão ocupando a mente dele. Ele está preocupado com coisas maiores, mais importantes do que a sua própria vida, do que a sua própria condição. É isso, irmãos, que significa sair de si para viver o Evangelho na sua plenitude, pela imitação de Cristo. Imitação de Cristo, é isso. Então, nós vemos aqui que, de qualquer modo, vale a pena destacar aqui a palavra comunhão, e ela vem do termo grego koinonia, e deve ser entendida no sentido de compartilhar, ou de participar mutuamente. Como quando duas pessoas recebem algum bem, e elas decidem partilhar esse bem, como se elas estivessem em família, mesmo que elas sejam pessoas estranhas. Porque a comunhão é estranha, irmãos. Pense bem sobre isso um pouquinho. Quando nós nos reunimos, por exemplo, vamos pensar no dia da família. Quando nós nos reunimos em um mesmo lugar, com famílias diferentes, com pessoas que a gente não conhece bem, talvez estejam ali pela primeira vez, mas existe uma afinidade a priori entre nós. Então nós as recebemos como se elas já fossem da nossa família, mesmo elas sendo pessoas estranhas, entre aspas. Então a comunhão é estranha, porque ela nos dá esse fio de identificação com pessoas que nós nunca vimos antes. Então nós saímos daqui, vamos fazer intercâmbio com uma igreja, e lá nós nos abraçamos, e nós fazemos coisas que são muito estranhas. E nós fazemos isso por quê? Porque Cristo está em nós, Ele está dentro de nós. E essa ligação com a pessoa de Cristo é o que nos faz irmãos, é o que nos faz viver essa koinonia, essa comunhão, né? A palavra koinonia, ela também tem implicações com uma outra palavra que é oikos, que significa casa. Então, koinonia também tem esse sentido de casa comum. Nós vivemos dentro de uma casa, de uma família. E nós acabamos de estudar a carta aos Efésios, onde Paulo ele enfatiza esse lado da nossa vida como igreja como uma família, como se nós fôssemos uma família, a família de Abraão, a família que Deus havia prometido a Abraão. Então, a fé em Cristo levava Filemão a compartilhar o amor e a graça, né, que ele havia recebido de Cristo. E ele não estava agindo como membro de uma agremiação religiosa ou como adepto de uma associação de voluntários. Não, ele agia como alguém que entendeu que estar em Cristo significava fazer parte de uma só família, a família de Cristo.
Isso deveria valer para todos os irmãos da igreja na casa de Filemão, e, por extensão, a todos os membros da família de Cristo, inclusive aqueles que nos parecem difíceis de amar. E agora Filemão tem uma pessoa difícil de amar, que é Onésimo. Ele se converteu. E agora? Como vai ser essa relação? Como vai ser esse trato com Onésimo? Não é? E então o nosso Senhor Jesus nos entregou algo a compartilhar, que é a sua graça, o seu amor. E esse significado de koinonia não era algo que um cristão devia praticar uma vez só, ou de vez em quando, mas diariamente em todos os níveis de relacionamentos que eles tivessem. Então, nós temos o verso 8 a 16, os versos 8 a 16, onde Paulo vai fazer agora o seu apelo. Porque o que ele vem fazendo até aqui? Ele está arando a terra, ele está trabalhando com as palavras como um arado no coração de Filemão e da igreja que se reúne em sua casa. E ele está preparando o terreno para lançar a semente do apelo, né? No entanto, a primeira parte do pedido soa em tom de exortação. Ele diz, olha, versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Isso aqui é o tipo de situação em que a primeira parte define a segunda parte, né, do que é dito. Quando ele diz, olha, eu tenho autoridade para exigir, pronto. Já não é pedido mais. Só que Paulo, o que ele faz? Ele passa um glacê no bolo para não ficar aquelas partes que a gente, né, olha e vê assim alguma coisa que nos traz uma certa reação de contrariedade. Ele passa o glacê, ele fala assim, olha, eu poderia exigir, mas eu vou pedir. Então isso é o quê? É uma exigência, né, que deve soar como pedido, mas é uma exigência. Então eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, aí ele vai colocando peso no pedido. Eu sou Paulo, eu sou velho, ou seja, eu já sou um ancião, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Se a carta terminasse aqui, eu acho que Filemão já tinha recebido o recado. Não precisava dizer mais nada, porque isso já seria o suficiente para resolver a situação, né? Então, ele vai fazer aqui um pedido que é baseado em alguns fundamentos, alguns princípios. E isso vai colocar ainda mais peso sobre os ombros de Filemão, né? A menos que ele decidisse se rebelar realmente contra Paulo, contra a autoridade dele. Mas primeiro, Paulo, ele pede em nome do amor. E se você perceber, nos versos que nós lemos anteriormente, ele fala muito sobre o amor na vida de Filemão. Ele diz, olha, lembrando-me sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Né? E depois, no verso 7, ele diz, pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo. Então, você percebe o que Paulo está fazendo? Ele está preparando o caminho. Então, agora ele está falando, olha, em nome do amor, e eu te peço. Fica subentendido que se você faz por todos os santos, se você ajuda todo mundo, se você é uma bênção na vida de tanta gente, por que você não faria agora por este que é também um santo de Deus, embora ele seja seu escravo? É tremendo, né, irmãos, como a Bíblia, a palavra de Deus é intencional. Quando a gente lê com atenção, nós vamos ver que nada aqui é escrito por acaso. Tudo aqui tem um objetivo, tem um propósito. Mas Paulo também pede, né, baseado na sua autoridade, ele diz, eu sou velho.
Então, além de ter autoridade de pai na fé de Filemão, ele também agora é um apóstolo ancião. E a autoridade aqui se encontra na experiência, nas muitas marcas de batalhas por Cristo que Paulo travou, na tradição cultural da época. O simples fato de ser um ancião já era algo digno de respeito, não é? Diferentemente da nossa época, naquele período o ancião era alguém muito respeitado, porque também se fazia respeitar. Então Paulo está dizendo: eu já sou velho, eu sou um ancião, um apóstolo ancião. Ou seja, toda a autoridade estava sobre ele, um apóstolo de Cristo Jesus e um ancião. Mas ele ainda acrescenta: prisioneiro de Cristo Jesus. Ele repete, então, no verso 9, a afirmação do prefácio, e trata-se aqui de um reforço, literalmente, porque ele está dizendo: olha, eu sou um mártir de Cristo. Então, eu tenho credencial inquestionável. Se tratando de cristianismo primitivo, irmãos, isso não havia nada maior do que ser um mártir em nome de Cristo. Então, embora ele estivesse pedindo, entre aspas, os seus argumentos praticamente não deixavam nenhuma escolha a Filemão. Mas ainda assim, ele pede em favor do seu filho, versículo 10, faça um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. É interessante, gerei entre algemas. Paulo, não sei quantas pessoas ele alcançou na prisão, mas talvez ele tenha alcançado mais gente na prisão do que ele alcançou durante o tempo em que ele esteve fora da prisão. Porque a sua vida e o seu testemunho têm impactado milhões de pessoas, não é? Então, de fato, ele estava preso fisicamente, mas o seu espírito era livre e ele alcançava muita gente, tocava muita gente. Embora ele estivesse com a privação da liberdade, naquela condição de prisão em que ele estava, ele tinha ele tinha certa liberdade de receber pessoas, de receber visitas. E ele aproveitava essas oportunidades para fortalecer os irmãos na fé e para pregar o Evangelho. Algo que também fala aos nossos corações, irmãos, que nós não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade de pregar o Evangelho. Nós não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade de fortalecer um irmão. É lamentável que o segundo esporte preferido do brasileiro seja falar mal do governo, né? E nós temos um certo prazer nisso. Mas nós, como cristãos, deveríamos agir de modo diferente. Quando alguém vier falar mal de quem quer que seja, até do governo, nós deveríamos ter uma palavra de ânimo para aquela pessoa, baseada naquilo que a palavra de Deus nos diz. Dizer para ela: olha, meu filho, sim, as coisas estão difíceis, está tudo complicado, mas a nossa pátria não é aqui. Nós temos uma pátria celestial e ela já está reservada para nós, e nada vai nos tirar do caminho que nos conduz a essa pátria. O Senhor garantiu isso. Nós temos um rei sobre nós que é justo, ele é totalmente justo, verdadeiro, fiel, e é sob o domínio dele que nós estamos. Não estamos sob o governo de A, de B ou de C, ainda que nós tenhamos de respeitar os nossos governantes. Então deveríamos ter uma palavra de ânimo, né? Mas às vezes, ou boa parte das vezes, nós acabamos nos deixando levar e nos juntamos ao coro dos insatisfeitos. Mas é interessante que Paulo, também aqui no verso 11, ele, no meio de um assunto tão sério, ele faz um certo gracejo. Por quê? Veja o que ele diz no verso 11. Antes ele era inútil, falando de Onésimo. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Qual é o ponto hilário aí, né, engraçado dessa questão? É que Paulo faz um trocadilho, porque o nome Onésimo significa justamente útil. Esse é o significado do nome Onésimo. E provavelmente nem era o nome próprio daquele irmão, né? Como escravo da época, ele não precisava de um nome. E talvez ele fosse chamado de Onésimo justamente porque era uma pessoa útil,
servia aos propósitos do seu Senhor, mas, a uma certa altura, ele deixou de servir por alguma razão, houve ali um desentendimento entre ele e Filemão, e ele decidiu que não queria mais ser útil. E Paulo então faz esse trocadilho, dizendo: olha, eu faço um pedido pelo meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Ou seja, agora Onésimo é uma outra pessoa. Ele é uma pessoa nova. E como uma pessoa nova que ele se tornou de novo útil para você, e não só para você, mas também para mim. Então Paulo está demarcando aqui um traço que aponta para o antes e o depois. Agora Onésimo está em Cristo. Em Cristo ele tem uma vida nova. E essa vida que outrora foi inútil, agora se tornou útil para a promoção da glória de Deus e o serviço dedicado ao próximo. Meus irmãos, se há uma característica que realmente testemunha a transformação de cada um de nós, é o fato de a nossa vida ser uma vida útil para a glória de Deus e para o apoio aos nossos irmãos, ao próximo. Infelizmente, a igreja, quando decide fazer ação social, ela se engaja na teologia da libertação à moda evangélica, E ela só vê ação social. E ela entende que todo o trabalho da igreja é fazer ação social, o que é totalmente impróprio de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas tem o outro lado das pessoas que não estão nem aí para essa necessidade, de ajudarmos os necessitados, de apoiarmos aqueles que precisam, de ajudarmos os irmãos em dificuldade, de sermos com eles, de fortalecermos esses irmãos nas suas lutas. Então nós precisamos encontrar o meio termo para isso, e entender que desde que nós fomos salvos em Cristo, irmãos, a nossa vida antes era inútil para Deus. O que Deus vai fazer com uma vida que não quer saber dele, que não crê nele, que não se entrega a ele? É uma vida perdida. Mas então Deus pega essa vida toda amassada, toda suja, toda lameada, limpa, purifica, renova, transforma, e agora essa vida se torna útil nas mãos de Deus. É isso que Deus fez comigo, é isso que Deus fez com você, com cada um de nós. Então nós precisamos agir como quem é útil, para promover a glória de Deus e para promover o bem-estar das pessoas que nós pudermos alcançar. Não é? Tiago fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas, que nós devemos ver todos como iguais, tanto no sentido de que todos somos irmãos em Cristo, como no sentido de que todos são passíveis de serem ajudados, fortalecidos, encorajados. Então não há mais distinção entre Onésimo, Paulo ou Filemão, todos eles são parte da mesma família, a família de Cristo, são filhos de Deus. Percebe? Então, ele diz no verso 12, eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Olha só o nível de afeto que Paulo tem por Onésimo. Ele está dizendo, eu estou mandando o Onésimo como se eu estivesse mandando o meu próprio coração. Imagine isso. Então, é essa segunda parte do seu apelo que é mais afetuosa. Ele usa palavras muito amenas aqui, mas muito convincentes também. Eu envio Onésimo como se fosse o meu próprio coração, envolvimento emocional de Paulo naquela situação, ou seja, faça por ele como se estivesse fazendo por mim mesmo. Ele também queria que Onésimo ficasse com ele. No versículo 13, ele diz, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Ou seja, uma vez que você não pode estar aqui para me ajudar, uma vez que você não tem meios para isso, você tem a sua vida, os seus afazeres, então eu gostaria muito que ele ficasse aqui por você, como se fosse você, representando você.
Então Paulo diz, isso era o que eu queria, né? É o que eu gostaria que acontecesse. Mas, versículo 14, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Paulo é uma pessoa muito lúcida, né, irmãos? A mente dele funciona de uma maneira muito clara. E ele pensa, poxa, eu tenho autoridade. Dizer, Filemão, não vou mandar mais ele de volta, não, vai ficar aqui. Mas ele diz, não, eu tenho que respeitar o direito do outro. Então, eu tenho que pedir, eu não vou exigir. Ele mostra respeito a Filemão. Então, ao mesmo tempo que ele, no início aqui do seu pedido, ele carrega na sua autoridade, no seu direito de exigir, agora ele dá um passo atrás para dizer, eu te respeito, eu respeito o seu direito como eu gostaria que você respeitasse o meu direito. E como eu peço que você respeite agora o direito de Onésimo como um filho de Deus. Então, ele diz, para que a sua bondade não seja um ato forçado, mas de livre vontade, não por constrangimento, mas por consciência. Agora, irmãos, vamos combinar. A essa altura aqui, Filemão já está mais do que constrangido, né? Pelo amor de Deus. A essa altura ele já está esperando, ele só está fazendo a leitura do resto da carta por uma questão de respeito, mas ele já sabe o que tem que fazer. Mas ainda assim, Paulo tem que colocar as coisas da forma correta. Ele precisa terminar bem o que começou bem. Não é? Então, olhando da perspectiva de Deus, é possível que tenha havido um propósito maior no afastamento de Onésimo, para que agora ele volte e não se afaste mais com rebeldia, mas que também Filemão possa tratá-lo de forma mais justa, mais cristã. Verso 15, que diz assim, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Ou seja, tem alguma situação aqui entre os dois que precisa ser resolvida. A primeira parte foi a transformação de Onésimo. Agora a segunda parte é a transformação de Filemão, de senhor a irmão em Cristo. Não é difícil isso, irmãos? Como a gente viu, é preciso você descer de uma altura muito grande para poder se colocar ali no nível do outro e dizer, você agora é meu irmão. Ainda que Onésimo continuasse a servi-lo, mas agora a perspectiva seria diferente. Não é? Então, tem muita coisa aqui que não foi dita, que nós não sabemos, muita informação que nós não temos, mas a suposição é razoável, não é, de que havia essa questão a ser resolvida. Então, Paulo diz, versículo 16, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, Paulo está dizendo aqui coisas que são muito importantes, né? Ele está dizendo, olha, recebam muito mais do que um escravo, como um escravo, muito mais do que o escravo, como um irmão caríssimo. É uma expressão superlativa aqui. Ele não é só caro, ele é caríssimo. Eu tenho grande apreço por ele. Ele me serviu muito bem. Ele se tornou um outro homem. Ele é uma bênção na minha vida. Então receba esse homem dessa maneira, como alguém que é uma bênção, que foi transformado, que é uma outra pessoa. E mais, especialmente de mim, ou seja, por consideração à minha pessoa, né? Pelo que você me ama e me considera, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ou seja, Filemão deveria recebê-lo também por si mesmo, para que ele pudesse testemunhar para si mesmo que ele agora tem um coração transformado, convertido, mudado, que a sua percepção da realidade mudou e que agora em Cristo ele é capaz de amar esse indivíduo que havia sido um desafeto para ele em algum momento.
Então, isso aqui, irmãos, é o que a gente chama de abraçar o porco-espinho, né? É difícil. Tem pessoas que a gente ama com tanta facilidade, mas tem outros nem tanto. Mas o que a Bíblia diz? Que nós precisamos amar até os não amáveis. E aí, a partir do verso 17 até o 20, ele vai avançando aí para o final da carta. Portanto, que é uma conclusão, é uma conjunção conclusiva, né? Está passando já para a conclusão da carta. Se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. Ou seja, aqui ele fecha tudo que ele vinha dizendo de forma mais indireta. Então, agora ele é bem direto para concluir os argumentos que ele vinha usando, né? Ele chega a esse momento expondo os motivos pelos quais ele espera que Filemão atenda ao seu pedido, de receber Onésimo como irmão. E são 3 motivos. E ele vai dizer aí, primeiro, receba-o como quem receberia a mim, né? É a própria consideração de Filemão pelo apóstolo Paulo. Então, se ele realmente considerava Paulo alguém importante, caro para ele, que ele comprovasse isso recebendo também Filemão de volta. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, versículos 18, ele diz, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto, eu pagarei. Então, Paulo estava pronto a assumir qualquer dívida de Onésimo na ocasião quando ele se ausentou da casa de Filemão, por alguma razão, não sabemos qual. Então, Paulo estava disposto a assumir o prejuízo de Filemão, que isso não fosse um impedimento. O que é isso aqui, irmãos? Isso daqui é uma atitude que nós chamamos de sacrificial, uma atitude vicária. É quando você toma o lugar do outro, quando você assume a dívida do outro. E a pergunta é, não foi isso que Cristo fez conosco? Ele não assumiu a nossa dívida na cruz? O que Paulo está fazendo? Ele não está imitando a Cristo aqui? E não é isso que nós também devemos fazer, irmãos? Quando nós perdoamos, nós estamos assumindo a dívida do outro. Não é isso? Quando nós assumimos o compromisso de amar as pessoas difíceis, nós estamos assumindo a dívida, né, dessa pessoa, da dificuldade que ela coloca para a gente. Então, é assumir uma dívida. Viver bem com os diferentes é assumir uma dívida. É uma atitude cristã, é a imitação de Cristo. O próprio Filemão era um devedor em relação a Paulo, segunda parte do verso 19. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Imagine se Paulo fosse um pastor hoje, dizendo isso em aconselhamento pastoral para uma ovelha. A ovelha ia sair do gabinete batendo a porta. Esse pastor, vou te contar, ele agora quer me jogar na cara, né, que ele me levou a Cristo, que por causa dele me converti, agora ele quer me jogar na cara. Naquela época se podia falar a verdade, porque a verdade faz parte da vida cristã. E as pessoas não se ofendiam com tanta facilidade, porque naquele tempo não havia redes sociais, não havia todo esse contexto de fragilização, né, da sociedade, através de relacionamentos cada vez mais, onde a verdade está cada vez mais escondida, porque ninguém mais aceita a verdade. Ninguém mais quer ouvir aquilo que confronta, aquilo que chateia, que magoa. Ninguém mais quer isso. As pessoas querem ouvir palavras de aprovação, de afirmação, de confirmação o tempo todo, porque nós vivemos numa sociedade fraca, onde as pessoas não têm mais a capacidade de lidar com a dificuldade do confronto, da repreensão. Uma sociedade fraca, frágil.
por isso também uma sociedade cada vez mais doente. Então, o próprio Filemão tinha uma dívida com Paulo, e esse ponto da carta nos faz pensar que talvez Filemão já tivesse demonstrado pouca disposição de receber Onésimo, porque essa frase é muito forte, né, irmãos? Ele vinha amenizando, e agora chega ele... Peraí, antes de terminar, só mais uma. A palavra pesada. É como dizer para alguém, antes de pensar em cobrar do outro, pense que você mesmo é um devedor. De novo, a nossa situação em Cristo não é essa, irmãos? Às vezes a gente cobra a perfeição dos outros, quando nós mesmos estamos sempre apelando à misericórdia de Cristo, porque somos tão imperfeitos e estamos todo dia propensos a cair e fraquejar na presença de Deus. Quem tem consciência de que recebeu graça, também tem disposição de conceder a graça. Isso em todos os nossos relacionamentos. Então, se você recebeu tamanha graça, Paulo está questionando por que você também não age com graça, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Percebe o que Paulo faz aqui? Ele está dizendo, olha, você me deve, então que eu receba. Mas ele não está pedindo para ele está pedindo para Onésimo. Você me deve, então que eu receba de você esse pagamento na forma de perdão e aceitação de Onésimo de volta. É uma ponderação muito presente nas cartas paulinas, né? Veja o que ele diz em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13. Já estamos terminando aqui. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A falta de compreensão desses fundamentos impedem que a gente ore até o Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso diz o quê? Senhor, me perdoe, assim como tenho perdoado. Não é isso? E Mateus ainda desenha no final, né? Não entendeu? Vou desenhar aqui no final. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, muito menos o Senhor nos perdoará também as nossas ofensas. Entenderam agora? É como se ele dissesse, entenderam agora? Fica bem claro, né, irmãos? Então, Paulo fecha a carta com uma exortação final, 21 e 22. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E versículo 22, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Então, duas coisas estão bem claras aqui. Depois de todo o trabalho que ele realiza na carta, no sentido de convencer Filemão, ele se sente agora seguro em afirmar, né, que isso será feito. Ele diz, eu estou certo de que você vai fazer. É por isso que eu disse, irmãos, Filemão aqui não tem saída. A única coisa que ele pode fazer é obedecer. Porque depois de tudo que foi dito, Paulo diz, olha, eu estou certo de que você vai fazer até mais do que eu estou pedindo. Não tem saída para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele deixa no ar uma possibilidade de visitar Filemão, o que lhe daria a chance de conferir se o seu pedido foi atendido ou não. Então aqui, meus irmãos, a partir do verso 8, é como se Filemão tivesse sido colocado debaixo de uma prensa e Paulo fosse apertando cada vez mais. E aqui no final ele dá aquela apertadinha final, né? Filemão pensa, meu Deus,
não tem escapatória para mim. Eu vou ter que fazer o que o homem está pedindo, porque, além de tudo, ele ainda vem aqui, ele ainda quer vir aqui. Então, não tem jeito, tem que ser feito, e tem que ser feito logo, não é? E é interessante que Paulo, ele coloca aqui um motivo, no verso 20, ele coloca o motivo de ele haver escrito a carta. Ele diz: reanime o meu coração em Cristo. Então, se nós tivéssemos que pegar um motivo principal para Paulo ter escrito a carta, é que ele desejava ser reanimado pelo acolhimento de Onésimo na casa de Filemão. Isso fala bastante sobre aquilo que nós já havíamos antecipado, sobre o caráter de Paulo. Paulo era um homem que vivia sempre para fora. Ele estava sempre preocupado com os outros, com as coisas que diziam respeito aos outros, e não consigo mesmo. Você lê todas as cartas de Paulo, você não vai ver uma carta em que ele diz: irmãos, orem por mim para que eu seja libertado o mais breve possível. Não. Não tem nenhuma carta em que ele escreva isso. Em nenhuma carta ele escreve dizendo: irmãos, tragam para mim aqui um colchão mais confortável, ou me ajudem de algum modo para que a minha prisão se transforme em algo menos aflitivo. Ele não fala isso em nenhuma carta. Em todas as suas cartas, as suas preocupações são sempre com os outros, com a igreja, com o reino de Deus, com o avanço do reino de Deus, com o avanço da igreja, com o bem-estar dos irmãos. Isso, irmão, significa viver para fora. E agora aqui, veja, ele é um homem preso, com tantas necessidades, ele está dizendo para Filemão: se ele te deve, eu pago. Meu Deus do céu. É uma coisa que foge à nossa compreensão, né? De novo, nós que vivemos numa sociedade tão egoísta, onde todo mundo só quer para si. E aqui, 3 versos finais trazem saudações e bênção apostólica, onde ele diz: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então, Paulo chega ao final da carta falando fazendo aquilo que ele fez no início, né? Desejando que a graça de Cristo esteja com os irmãos, esteja no coração de Filemão e de toda a igreja. Essa carta foi escrita a Filemão, mas ela foi também endereçada a toda a igreja, para que a própria igreja pudesse ser testemunha do que Paulo está pedindo a Filemão. Porque essa atitude de Filemão de receber Onésimo de volta faria bem à igreja que se reúne em sua casa. Né? E essa é uma preocupação que Paulo tem: se as minhas atitudes farão bem à igreja, se as minhas atitudes farão bem ao reino de Deus, se as minhas atitudes proclamarão a glória de Deus e farão bem aos meus irmãos em Cristo. Então ele está mostrando aqui, né, que a lição principal é que a graça com a qual nós fomos acolhidos por Deus em Cristo deve se traduzir em uma atitude graciosa da nossa parte para com os nossos irmãos, por mais difíceis que eles sejam. E eu vejo aqui, então, 3 propósitos principais. Primeiro, levar a compreensão da vida em Cristo como comunhão partilhada debaixo da mesma graça. Nós partilhamos da mesma graça, do mesmo amor, da mesma compaixão, da mesma dose de misericórdia que nós recebemos em Cristo Jesus. Segundo, promover reconciliação e unidade na casa de Filemão e na igreja reunida em sua casa. Irmãos, a comunidade cristã, a igreja cristã, é uma família, é uma comunidade de reconciliação. Não pode ter lugar para nós, entre nós, não pode haver lugar para ressentimentos, para mágoas. Nós não podemos, como Paulo escreve ali no capítulo 4 de Efésios, nós não podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós precisamos resolver a coisa logo.
não deixar que a mágoa se enraize no nosso coração e a gente permita que aquilo vire um ressentimento. Existem muitas situações que nós sabemos de irmãos que frequentam a mesma igreja e não se falam. Meu Deus do céu, isso é impossível. Não no reino de Deus. De duas uma, ou a igreja não é mais a igreja de Cristo, ou alguém não se converteu nessa história. E o terceiro propósito é trazer paz ao coração de Paulo, porque Paulo tem paz no coração quando a igreja vai bem, quando a igreja tem saúde, quando a igreja caminha na graça de Deus. Então, irmãos, a título de aplicação para nós orarmos, nós precisamos vigiar para que a maldade, a corruptividade, a competitividade e as injustiças deste mundo não endureçam os nossos corações. Jamais deve escapar da nossa percepção que nós somos devedores. Assim como Filemão, nós somos devedores. Devemos não a Paulo, mas devemos a Cristo. Assim como Filemão devia a Cristo, né? Quando Paulo fala da dívida ali, é só uma forma de mostrar a Filemão que ele também era devedor, como Onésimo, e todos nós somos devedores, todos nós. Não há ninguém aqui que não tenha dívidas para com Deus, todos nós temos. Então, por mais injustiçados, decepcionados ou incompreendidos que nós sejamos, nós nunca poderemos usar isso como motivos para nos justificar diante de Deus, dizer, Senhor, está vendo? É por isso que eu não falava com aquele irmão. Certa vez, conversando com uma pessoa, confrontando essa pessoa em relação à questão de guardar ressentimentos e mágoas, essa pessoa disse, não, se eu tiver que ir para o céu, eu vou para o céu com essa mágoa, porque eu não vou perdoar. Eu disse, olha, eu não quero ir para o mesmo céu que você, não. Porque esse céu para onde você quer ir não pode ser céu. Que céu é esse? Para onde a gente leva mágoas e ressentimentos? Irmãos, isso não é possível, não se ajusta. Então, Deus jamais aceitará que os nossos ressentimentos e mágoas sejam maiores e mais determinantes em nossas vidas do que a graça que Ele nos concedeu. Nós estamos vivendo numa sociedade que a cada dia avança para acirrar disputas, para criar abismos entre as pessoas, para separar pessoas por classes, né? E o sistema faz isso muito bem, ele separa as pessoas por classes, são mulheres, são homens, são brancos, são negros, são pobres, são ricos, são loiros, não são, tem olhos verdes, não tem, enfim, tem formação, não tem formação, é um mundo que segrega de todas as formas, que separa de todas as formas, e às vezes nós permitimos que isso aconteça dentro da igreja. Tiago fala isso, ele diz, meus irmãos, por que vocês fazem acepção de pessoas? Chega um rico, você diz, meu irmão, sente aqui do meu lado. Mas quando entra um pobre, você diz, não, o lugar está guardado. Olha só, Tiago estava percebendo o que acontecia na igreja. Então, às vezes até os discursos feitos em nome do amor, nesse sistema que a gente vive, se torna apenas uma cobertura para a intenção perversa de intensificar o ódio e a aversão a pessoas. Nós somos cristãos, irmãos. Isso quer dizer que o centro da nossa vida, no centro da nossa vida existe uma cruz. E essa cruz derrubou todas as barreiras, eliminou todas as diferenças, desarmou todo o ódio e expôs um fato muito claro: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto. Não tem ninguém bom, não tem ninguém melhor. A cruz da vergonha de Cristo é o atestado final da nossa incapacidade de ter méritos diante de Deus. Nós somos apenas devedores, pecadores, perdoados em Deus, por Deus em Cristo Jesus. Portanto,
a nossa atitude deve preferir sempre acolher a desprezar, aproximar ao invés de afastar, perdoar ao invés de ressentir, sem que isso, irmãos, esteja em nós como um propósito de vida. Até as nossas orações vão soar como falsas, porque nós estamos orando a um Deus que nos acolhe em todo o tempo, quando nós mesmos estamos desprezando os nossos irmãos. Então, que os propósitos dessa carta sejam os nossos propósitos, que nós possamos ter como prioridade na vida viver dentro desse contexto de comunhão partilhada, debaixo da mesma graça. Trabalhar sempre pela reconciliação e pela unidade da igreja. E fazer todo o possível para não colocar embaraço nessa comunhão, nessa unidade. Nunca, em momento nenhum. Porque o nosso propósito aqui não é de agradar apenas ao apóstolo Paulo, no caso da carta, ou de agradar a quem quer que seja, no nosso caso aqui. Nosso objetivo é de agradar a Deus, é agradar o Senhor, porque Ele é que é o dono das nossas vidas. Então, que o Senhor traga a luz e entendimento aos nossos corações, para que essa palavra permaneça dentro de nós e transforme a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, sobre a qual nós estamos agora, Senhor. A Tua palavra é autoridade sobre as nossas vidas, é autoridade máxima, porque ela é a única verdade a qual nós devemos nos apegar. E mais uma vez, nessa manhã, nós estamos sendo lembrados, ó Deus, de que precisamos viver um cristianismo verdadeiro, autêntico, à luz do exemplo do próprio Cristo, que veio a este mundo, não para ser servido, mas para servir, para doar-se em uma atitude sacrificial, substitutiva. Ele tomou o nosso lugar, sofrendo o castigo que era nosso, cumprindo, Senhor, aquilo que nós não podíamos cumprir, nas exigências de um Deus justo e fiel, totalmente santo e puro, para que nós pudéssemos ter acesso à graça salvadora no Senhor. Nesta manhã nós te pedimos, ó Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações, de tal maneira, ó Deus, que nós saiamos daqui hoje com o firme propósito de buscar conserto nas nossas vidas, na direção que o Senhor nos mostrar, abrindo os nossos corações, Senhor, para que saiam dele todo o ódio, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo, Senhor, que nós conservamos, que deveríamos já ter deixado para trás em relação ao outro, seja esse outro quem for. Que o Senhor nos dê um coração compassivo, longânimo, amoroso, um coração disposto a amar, a perdoar, a acolher, a aceitar, ó Deus, mesmo as pessoas difíceis de serem amadas. O Senhor nos ajude, Senhor, a viver na partilha dessa comunhão, na compreensão plena de que todos nós somos devedores, não somos credores. O único credor no universo é o Senhor. Tudo mais deve a sua existência a Ti, Senhor. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus, aplica a Tua palavra ao mais profundo do nosso coração, de tal maneira que ela não saia, mas que ela permaneça e ela produza frutos, que nos leve a uma vida, Senhor, que viva mais para fora de si mesmo, uma vida que se preocupe mais com os outros, uma vida que ame acolher, aceitar, perdoar, ó Deus, trabalhar para o bem, para a mudança, para a transformação, uma vida que faça diferença, ó Deus, neste mundo mau e perverso que nós vivemos. Nós te pedimos, ó Deus, com gratidão, e entregamos as nossas vidas agora aos Teus cuidados, para que o Teu Espírito possa fazer aquilo que nós não podemos, na transformação dos nossos corações, da nossa compreensão. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.